Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal, mais um vídeo da série de vídeos, aperte os cintos, é hora da viagem. E a viagem do vídeo de hoje é sobre o filme Jurassic Park, sobre a saga de filmes, a franquia Jurassic Park, mais precisamente sobre o último, o mais recente, que foi lançado agora em 2025, 2026, se eu não estiver enganado. É muito interessante o jeito que o filme começa, e o filme deixa um questionamento já na introdução do filme, nas primeiras cenas do filme. Aparece um pedaço da história contando o que aconteceu. Já passou 32 anos que os dinossauros voltaram à vida. E aí durante esses 32 anos, teve o Parque dos Dinossauros, criaram o Parque dos Dinossauros, o primeiro, o segundo, aqueles clássicos lá dos anos 90, o recente, tá, o último que foi lançado do 2000 e pouco, quando lançaram o remake, né, a continuação da trilogia, que era até então uma trilogia, o Jurassic Park. E aí ele fala que mostra que também já estreou esse segundo parque. E aí aconteceu tudo o que aconteceu nesse filme, que foi mostrado nesse filme dos anos 2000, né, do parque funcionando, dos sobrinhos lá, do cara lá treinando os Velociraptor com a moto, tudo aquilo aconteceu. Teve um novo filme depois daquilo, contando também a continuação daquilo, né, depois do parque. E agora mais um filme para falar sobre os tempos atuais. E aí fala que passou esses anos todos e que algumas espécies de dinossauros evoluíram, outras deixaram de existir, só que elas ficaram isoladas numa faixa ali do Equador, por causa do clima e de outras questões nesse período de tempo. E essa faixa de terra onde ali no Equador, na linha do Equador, os seres humanos são proibidos de entrar. Então o filme deixa já na introdução esse questionamento. Se a gente parar para pensar na vida real, o que acontece na vida real? Existem lugares na Terra, existem lugares na Antártida, existem lugares em outros continentes, onde o ser humano é proibido, o civil comum, a pessoa comum é proibido de entrar. Em alguns lugares, como na usina lá de Chernobyl, aí é proibido por um certo motivo. Em outros lugares, em forças aéreas, bases aéreas, igual a Área 51, etc e tal, é uma base aérea militar, é onde eles desenvolvem o sistema de defesa e de segurança do país, é onde eles elaboram os planos para atacar, caso eles precisem de atacar algum outro país, etc e tal, entrar em guerra, enfim. Eles elaboram todos os sistemas de funcionamento do país, então é um lugar que não é para qualquer pessoa mesmo entrar, é realmente proibido entrar. Propriedade privada é proibido entrar, não é para qualquer um, né? Tem casas, empresas, etc e tal, que são propriedades privadas, que é só para aquela pessoa que é dona daquela casa, dona daquela empresa, ou enfim. Mas com exceção dessas áreas, dessas questões de propriedade privada, de área de segurança, né, de forças armadas, do governo, etc e tal, por quê que existem áreas proibidas do ser humano ir? O que será que se esconde ali, nessas áreas proibidas, na vida real mesmo? Não no questionamento. O filme só levanta o questionamento sobre o que será que se esconde ali. Será que poderia ser dinossauros? E se fossem dinossauros que estão escondidos, que poucas espécies sobreviveram, evoluíram, essas espécies ficam só é, cercadas, porque tem poucos seres, poucas criaturas dessas espécies, né? Elas ficam nesses lugares que é proibido os outros humanos irem para ninguém ver, para ninguém saber, porque faz parte de um segredo que eles querem guardar da humanidade, que os dinossauros evoluíram, que alguns dinossauros ainda existem e tal. E aí talvez lá na época dos impérios, na época dos reinados, na época da Idade das Trevas, Idade das Pedras, Idade do Ferro, etc e tal, talvez essas histórias de dragões que surgiram lá sejam na verdade espécies de dinossauros. Talvez as histórias de dragões que eles contavam naquela época, porque naquela época eles não tinham o conceito de dinossauro. E aí contavam essas histórias de dragões. Talvez não seja só uma coisa de. Dragão não seja só uma história fictícia. Talvez tenha sido baseado em uma criatura real e criou uma ficção em cima. E aí, a partir do momento que aquela ficção ficou famosa, conhecida, aquela lenda do dragão, outras pessoas foram lá e criaram outras versões para justificar de onde vieram os outros dragões. Mas e se os dragões tivessem vindo dos dinossauros? E aí? Se fosse uma evolução de uma espécie de dinossauro, alguma espécie que sobreviveu até hoje, igual um crocodilo ser uma espécie de dinossauro, ser uma espécie de evolução do dinossauro. E aí prova a teoria da evolução das espécies, igual o ser humano, que também é uma espécie.
como que era o ser humano antes, nascia no meio da selva, nascia peladão no meio da selva, o ser uma criatura do gênero masculino, com órgão genital masculino, copulava com o gênero feminino, com uma criatura feminina, com órgão genital feminino. Essa criatura feminina ficava no período de 7, 8, 9 meses prenha, e aí depois ela dava à luz no meio da natureza, sem médico, sem parteiro, sem nada. Nascia todo mundo pelado, ser humano, espécie, na época das cavernas, na época dos neandertais, dos nômades, depois do reinado, etc e tal, né? Como que foi evoluindo até chegar hoje. Então já parou para pensar sobre isso? Como que é muito fodasticamente louco esse filme do Jurassic Park? Se você souber apreciar o filme, as coisas por trás do filme, se você conhecer o que o filme tenta te falar, que às vezes é só um filme. Também tem o lado de ser só uma ficção, colocam só uma ficção em cima, né? Criam uma história toda fictícia do parque dos dinossauros, etc e tal, tudo aquilo lá, só para ter uma ficção, igual criar o Super-Homem, igual criar o Homem-Aranha e todas as outras ficções, ficção. Porque filme, né, não é para ser jornal. Filme não tem compromisso com a verdade. Filme não tem que ser a realidade. Filme é baseado em algumas coisas na realidade, pega alguns elementos da realidade e disturba, põe para o absurdo, modifica, etc. Brinca, ficção. O gênero do filme é ficção, né? Então, é brincadeira, é hipótese. Então, só que não é 100% hipótese, também não é 100% coisas reais. É uma mistura de coisas reais com hipóteses, com brincadeiras, coisas deturpadas, etc e tal. De acordo com a pessoa que teve a ideia de escrever a história daquele filme. Que antes de existir o filme, teve que ter alguém que escreveu o roteiro, que escreveu a história daquele filme, para depois aquele filme se tornar um filme de verdade. Só que daí, da ideia original, da pessoa que sentou com a caneta lá e escreveu, às vezes é uma pessoa só, às vezes são duas, às vezes é um grupo de pessoas que vão lá e escrevem o filme, história, começo, meio e fim, com coerência, né, com sentido, coloca a história, escreve a história. Só que para aquela história virar um filme, ela tem que ser aprovada pela pessoa que vai pagar o dinheiro para pagar o salário dos atores, pagar os aluguéis dos locais, dos estúdios, pagar o estúdio que vai produzir o filme, né? Pagar aí quem que vai ser o diretor, quem que vai criar as cenas, onde que vai pôr cada um. Aí cada um ali tem os direitos pelo contrato de mudar a história do filme, mudar a história do personagem, mudar as falas do personagem, personalidade do personagem, etc e tal, de acordo com o que bem interessa do que ele queira colocar no filme. E as empresas patrocinam o filme também para patrocinar. Ah, a empresa vai patrocinar o filme, mas só se tal ator fizer. Só que para tal ator fazer o filme, ele tem que concordar com a história do personagem, do jeito que o personagem que ele quer, com a característica que ele quer, com que ele quer ter liberdade do ator de poder trabalhar no personagem dele e tal, na relevância do personagem dele para a história. Aí para o cara ser o diretor do filme, ele aceita ser diretor do filme, que é um diretor de filme muito cotado, muito premiado, só que não é só o dinheiro, ele também tem que ter liberdade de mexer no roteiro do filme, de mudar a cena, a ordem da cena do filme, e aí ele pode usar tendencionalismo, sensacionalismo, alterar o corte do filme, onde vai entrar uma cena, a ordem que vai entrar a cena, para induzir a pessoa a ir pela história do jeito que ele quer e não pela história do jeito que estava escrita no livro. Ele altera os sentidos de algumas coisas que estavam escritas no livro originalmente, aí tem todo o debate entre essa galera, eles entram no acordo, e depois que eles entram no acordo, o filme começa a existir. Então, se você concorda com isso, o que você pensa sobre isso? O que você acha disso? Faz sentido? Não faz sentido? Comente aí nos comentários e dê o like, se inscreva, etc e tal, ative o sininho e tudo mais. Paz para todos. Fui.